Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um IBN em Casa. Que satisfação poder entrar aí no seu lar, compartilhar uma palavra. Eu quero que nesse momento você tenha aí um tempinho para compartilhar o link com o máximo de pessoas possível. Porque você compartilhando, com certeza irá abençoar muitas pessoas. Vamos orar? Pai da glória, nós te adoramos, te exaltamos na beleza da tua santidade e cremos, Senhor, que esse momento será um momento em família, em casa, desfrutando da tua palavra, desfrutando do momento importante nas nossas vidas, que é nos alimentar dessa gloriosa palavra. Visita essa casa, entra nesse lar, trazendo paz, alegria, saúde e que o nome do Senhor seja glorificado. Que seja agora um momento de alegria, que seja agora um momento de prazer espiritual em casa, juntamente com os irmãos e todos reunidos em um só propósito. Vem e age, vem e toca, porque um toque da tua palavra resolve muita coisa. Obrigado por esse momento, se conosco, é o que pedimos em oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou com um texto da palavra de Deus aqui para compartilhar com vocês. É um texto muito conhecido, mas eu quero frisar apenas um versículo. Está no capítulo 11 do Evangelho de João, onde narra a história da ressurreição de Lázaro. Você deve saber que essa história se trata de uma família atípica, onde a Bíblia registra as duas irmãs, Maria e Marta, e Lázaro, não menciona os seus pais. Provavelmente, os pais desses jovens, desses irmãos, já tinham até morrido, não se sabe, a Bíblia não registra. E é interessante que esses irmãos desenvolveram uma grande amizade com Jesus. Eles moravam em uma aldeia na região de Betânia, conhecida como a aldeia de Maria e Marta. E Jesus sempre passava por ali. Jesus passava por ali para descansar. Jesus passava por ali e tinha com eles um tempo de qualidade. Jesus desenvolveu uma grande amizade. A Bíblia chega a dizer que Jesus amava eles. E o texto que eu quero ler, o versículo que eu quero enfatizar é esse, do capítulo 11, no verso de número 6, que diz assim: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. O que acontece é que Lázaro adoeceu para a morte. As irmãs logo lembraram de Jesus e enviaram o recado para Jesus. Jesus estava distante dali. O recado chega nos 2 primeiros dias e que Lázaro estava doente para morrer. Veja o versículo em que ela dá o recado, ela manda alguém. O verso 3 diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Veja o tom do apelo que as irmãs fazem a Jesus. Não é somente Lázaro que está doente para morrer. É Lázaro aquele a quem tu amas. E o problema é, irmãos, que Jesus, depois de saber essa notícia, de que aquele Lázaro, seu amigo, aquele a quem ele ama, estava doente e iria morrer, Jesus ainda permanece mais 2 dias. E ainda diz algo. Jesus, quando soube, ele disse assim, no verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Interessante que Jesus não vai de imediato e ainda libera uma palavra que não acontece. Jesus fala que a enfermidade não é para a morte, mas o homem vai morrer. E morre. E Jesus chega lá no local, ao 4º dia, o Lázaro já estava sepultado. Então é sobre esse texto do verso 6 que registra assim: estava doente, Jesus ainda demorou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Irmãos, como resolver dentro de nós a crise que se instala entre a nossa necessidade e a demora de Jesus agir? Sabe, essa mulher, uma das irmãs, a Marta, chega a dizer no verso de número 21 e 22, disse Marta no verso 21, Senhor, se o Senhor estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. A Marta chega a questionar o caráter de Cristo, achando que se Jesus chegasse antes. E eu fiquei pensando sobre essa fala de Marta. Essa fala de Marta é uma verdade.
A Bíblia registra a demora de Deus. A Bíblia registra a memória, a demora do agir de Deus. Por exemplo, Deus promete um filho a Abraão no Antigo Testamento, ele vai receber esse filho depois de 25 anos. Há uma demora. Quando os discípulos foram imbuídos de entrar no barco para atravessar para o outro lado, amando de Jesus, houve uma tempestade em alto mar e o barco já estava para ir a pique. Sabe que hora que Jesus foi chegar lá? Na 4ª vigília da noite. Jesus demorou para socorrer, para acudir aqueles discípulos que estavam em meio ao mar, apavorados. Jesus chega na 4ª vigília. A 4ª vigília é a última vigília da noite. É a madrugada tenebrosa, sombria. Por que Jesus demorou tanto? Essa mulher estava afirmando algo que estava acontecendo. Jesus demorou 4 dias para socorrer o amigo a quem amava. Como lidar com a nossa necessidade, que é urgente, e a demora de Deus. Nós precisamos resolver essas questões porque nós estamos vivendo um tempo assim. Parece que nós não conseguimos dar a Ele ações de graça, não conseguimos dar a Ele o louvor, não conseguimos adorar a Deus em tempo de crise porque nós acabamos por crer que Ele está demorando demais para agir, quando na verdade Ele podia ter feito, porque Ele pode todas as coisas. Marta até acreditava que Jesus podia. Veja o verso de número 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concede, Ele te concederá. Marta sabia que se Jesus quisesse e pedisse a Deus, tudo podia ser feito. No entanto, ela duvidava. Veja o verso seguinte, o 23. Jesus declara, teu irmão ressurgirá. E ela replicou, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela acreditava que se Jesus pedisse ao Pai, tudo ele concederia. E ela acreditava que ele podia ressuscitar no último dia. Então ela não tinha falta de fé. A questão para resolver a nossa necessidade e a possível demora de Deus não é questão de fé. É a questão de nós não confundirmos a nossa fé com a lógica. Ela entendia que Jesus poderia fazer se tivesse antes, mas ela também entendia que Jesus poderia fazer no futuro. Ela acreditava que se Jesus chegasse antes, o irmão dela teria ressuscitado ou não morreria. E ela acreditava que Jesus, no futuro escatológico, no final de todas as coisas, o irmão dela iria ressurgir com todos os outros. Então ela acreditava em Jesus, só que ela estava acreditando em Jesus no tempo errado. Ela acreditava no passado ou no futuro, não agora, não no presente. Então ela usava a lógica. E aqui há uma clara confusão entre a lógica e a fé. Para você resolver o problema, para nós resolvermos o problema da nossa necessidade urgente com a possível demora de Deus, nós não podemos deixar que haja confusão entre a lógica e a fé. A lógica não pode atrapalhar a nossa fé. Nós precisamos crer que Ele age em todos os tempos, passado, presente e futuro. E eu quero liberar essa palavra no meio dessa pandemia. Eu acredito que já estamos chegando no fim dela, mas eu creio assim, você que perdeu um ente querido, você que está passando por tribulação e acha que Jesus está demorando, Ele não está demorando. Ele está agindo e quando Ele chega, as coisas se resolvem. Quando Ele chega, na hora dele, no momento dele, Ele não está atrasado, Ele não tarda, Ele não falha, Ele é longânimo para com todos e quando Ele chega, pode estar em estado de putrefação, pode estar sepultado com pedra em cima, Ele manda retirar a pedra, Ele ordena que o morto saia de fora, porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele é Deus e pode fazer todas as coisas. A questão é nós crermos em Deus em todos os tempos e não deixar a lógica confundir a nossa fé em algum momento da nossa vida, principalmente no dia que se chama hoje. Fique com essa reflexão para o seu coração e saiba dar graças a Deus, saiba adorar a Deus em todos os tempos, saiba louvar a Deus em todos os momentos, mesmo que aparentemente para você Ele esteja demorando.
Deus abençoe. E eu quero deixar uma reflexão para você no seu coração aí, com a sua família. Como você reage no meio da crise? Você consegue ser grato a Deus independentemente de qualquer circunstância? Então fico com essa reflexão. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai da glória, nós te exaltamos. Tu és bom e a tua fidelidade dura para sempre. Eu estendo minhas mãos na direção desse lar, dessa casa. Senhor, às vezes, na nossa ótica, o Senhor realmente demora. E biblicamente nós encontramos até momentos em que o Senhor demorou mesmo. Mas na nossa ótica, na sua não. No seu tempo o Senhor está no Kairos. Nós às vezes estamos no Cronos, no nosso tempo. E esse tempo nos leva a uma lógica de crer em algum momento, mas não crer em todo o tempo. Senhor, desvincula essa lógica, essas convicções que nós argumentamos e que nós questionamos o seu caráter, porque às vezes entendemos algumas coisas, mas não cremos no teu agir em todo o tempo. Lázaro foi ressuscitado, Lázaro se levantou, o Senhor chegou, foi ao túmulo, o Senhor resolveu o problema daquelas irmãs, trouxe Lázaro de volta, porque o Senhor é atemporal, o Senhor não se restringe a tempo, não se limita a horário, o Senhor é eterno e o Senhor está em tempo e fora de tempo, fazendo todas as coisas. Obrigado por essa palavra e fica, Senhor, com essa casa, com esse lar, dando paz ao coração nesse tempo de crise, para que cada um deles, eu e todos nós, não confundamos o tempo do teu agir. É isso que eu oro, declarando a bênção de Deus, o milagre do Senhor sobre essa família, em nome de Jesus. Amém.